Todo mundo aprende que Colombo descobriu a América em 1492. Mas e se eu te dissesse que os vikings chegaram quase 500 anos antes? Lá pelo ano 1000, Leif Erikson, filho de Erik, o Vermelho, liderou expedições da Groenlândia até o que hoje é o Canadá. Embora os vikings não tenham criado colônias permanentes, eles foram sim os primeiros europeus a colocar os pés na América do Norte. Curioso, né? Mas essa é só a primeira surpresa. A história que você aprendeu sobre o nascimento dos Estados Unidos está incompleta. Muito antes da independência, em 1776, muito antes de George Washington ou Abraham Lincoln, um território já pulsava com guerras, fome, ambição e sonhos de liberdade, mas também com escravidão, genocídio e disputas entre impérios. Prepare-se. O que você vai descobrir hoje pode mudar a sua visão sobre o descobrimento da América. Muito antes de qualquer europeu sonhar em cruzar o oceano, milhões de indígenas americanos já habitavam o território que hoje forma os Estados Unidos. Estima-se que havia entre 7 e 10 milhões de nativos só na América do Norte, distribuídos em centenas de nações, com culturas, línguas e religiões próprias. Sociedades como os Pueblos, os Iroqueses, os Sioux, os Navajos e tantos outros criaram sistemas políticos avançados e viviam em equilíbrio com o ambiente. A ideia de que o continente estava vazio ou selvagem é uma distorção que começou com a chegada dos europeus. É comum associarmos o descobrimento dos Estados Unidos da América aos ingleses, mas a história começa com outros protagonistas. Em 1513, o espanhol Juan Ponce de León desembarcou na Flórida, batizando a região com esse nome. Em 1565, os espanhóis fundaram St. Augustine, na atual Flórida, a cidade mais antiga dos Estados Unidos ainda habitada continuamente. Ao norte, franceses exploraram o Vale do Mississippi e fundaram Nova Orleans. Em 1609, os holandeses fundaram Nova Amsterdã, que depois seria tomada pelos ingleses e rebatizada de Nova York. Enquanto isso, os ingleses ainda não tinham uma colônia sólida. A primeira colônia inglesa permanente foi fundada em 1607, em Jamestown, na atual Virgínia. Mas o início foi dramático. Falta de alimentos, doenças e conflitos com os indígenas quase levaram os colonos à extinção. Durante o chamado Tempo de Fome, em 1609, relatos históricos indicam que houve casos de canibalismo. Mas então, o que salvou a colônia? O tabaco. Seu cultivo se tornou a base da economia, abrindo caminho para a chegada de mais colonos e o uso intensivo de mão de obra escravizada. Em 1620, um novo grupo de ingleses cruzou o Atlântico a bordo do navio Mayflower. Eram os peregrinos, puritanos que buscavam liberdade religiosa. Eles fundaram a colônia de Plymouth, no atual estado de Massachusetts. No primeiro inverno, metade deles morreu. Mas graças à ajuda de nativos como Squanto, os sobreviventes aprenderam a cultivar a terra e celebraram o famoso Thanksgiving. Só que essa paz foi passageira. Os anos seguintes trouxeram guerras brutais entre colonos e nativos, como a Guerra do Rei Filipe, em 1675. Ao longo dos séculos 17 e 18, os ingleses estabeleceram 13 colônias que se tornariam o embrião dos Estados Unidos. Vamos entendê-las cronologicamente e por região. Colônias do Sul. Virgínia, fundada em 1607, a primeira colônia baseada no tabaco e na escravidão. Maryland, em 1632, refúgio para católicos perseguidos, também agrícola. Carolina do Norte, em 1663, inicialmente rural e pouco desenvolvida. Carolina do Sul, também em 1663, rica com grandes plantações e muitos escravizados. E Geórgia, fundada em 1732, a última colônia, criada como barreira contra os espanhóis da Flórida.
Essas colônias tinham economia baseada em plantations e dependência total da escravidão africana. Colônias do Meio. Nova York, tomada dos holandeses em 1664, se tornou um centro comercial. Nova Jersey, também em 1664, tinha pequenas fazendas e grande diversidade religiosa. Pensilvânia, fundada em 1681 pelos Quakers, com foco em liberdade religiosa e tolerância. E Delaware, separada da Pensilvânia em 1704, com comércio fluvial importante. As colônias do meio eram economicamente diversas e culturalmente mistas, com católicos, protestantes, quakers, judeus e outros. Colônias do norte, conhecidas como Nova Inglaterra. Massachusetts, fundada em 1620, foi centro intelectual e religioso, berço de Harvard. Connecticut, em 1636, tinha forte autogoverno. Rhode Island, também em 1636, foi refúgio de dissidentes religiosos. E New Hampshire, em 1638, era pequena, com economia de pesca e madeira. Essas colônias tinham uma economia baseada em comércio, pesca, navegação e forte influência puritana. Enquanto as colônias prosperavam, surgia um sentimento contraditório. Havia liberdade religiosa e econômica em algumas regiões, mas também havia escravidão, genocídio indígena e desigualdade extrema. Os colonos se viam como livres, mas estavam sob domínio britânico, pagando impostos e obedecendo a leis que não ajudaram a criar. No século XVIII, as colônias estavam cansadas. A Inglaterra impunha altos impostos, como o Stamp Act e o Tea Act. Impunha restrições comerciais. Proibia a expansão ao oeste para evitar conflitos com indígenas. A revolta crescia, até que em 1773 veio o Boston Tea Party. Colonos jogaram cargas de chá no mar como protesto. A resposta britânica foi dura, mas o espírito de independência já estava aceso. Agora eu te pergunto, os Estados Unidos foram descobertos? Ou foram conquistados, tomados, construídos sobre sangue e contradições? Essa é a complexidade da história. Não há respostas simples, e é justamente por isso que ela é tão fascinante. E aí, esse vídeo mudou a forma como você vê o nascimento dos Estados Unidos? Se sim, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história que vai além dos livros escolares. E olha só, tem um vídeo aparecendo agora na sua tela que continua essa jornada pela história. Clica nele, você vai se surpreender com o que vem a seguir. A gente se vê lá.